Olá. Fala, menininho! Aqui quem fala não é o Zé Graça, mas é um personagem inspirado nele. E hoje nós vamos reagir aos marxistas, aos comunas. Vocês querem se apresentar? Vai na ordem aí. Cá então. Eu sou Karina, né? Sou anarquista. Minha militância dentro do anarquismo é mais anticlerical do que outra coisa. E eu tenho um canal, até com orgulho. Vamos lá, seguir depois. Zoe. Bom, eu sou a Zóia, professora anarquista de vertente que apoia tudo que é causa coletivista, né? Porque eu sou do coletivo, né? Enfim, e eu sou punk também, aquela coisa toda, e enfim. É isso, eu sou professora, milito na área da educação, e eu acho que esse tema carece de algumas discussões pedagógicas aí, né? Enfim, é isso. Já falando em pedagógica, eu esqueci de dizer, eu também sou pedagoga e também estou ainda fazendo Exatamente. meu Então, caminho na área. tem uma troca aí interessante a fazer, porque eu acho que esse assunto eu acho que traz muito mais questões pedagógicas assim do que exatamente exclusivamente políticas, né? Então, Sim, eu também. embora a pedagogia esteja inserida dentro de alguma questão política, mas é bom a gente dar uma delimitada no que a gente vai fazer, né? Sim. Sim, É isso. só sim. Né, gente? Eu sou analfabeto universitário, e eu sou anarquista, né? I can't. Eu faço Se tu tiver de fone, bota assim pertinho que tá meio baixo. Só se coloca pertinho da boca. Alô? Oi. Melhorou agora? Melhorou. Então, assim, eu tenho um canal no YouTube chamado Socialista Libertário. Eu sou um anarquista, me considero anarquista acima de mas meu Da canal é hora. mais focado. Eu queria começar aqui prestando homenagem a uma pessoa aí, aí uma marca do movimento revolucionário. Não sabe, Fanny Kaplan foi um anarquista que, na época da Revolução Russa, deu 2 balaços no Lênin. Então, uma grande colaboradora aí da causa dos trabalhadores, tentando nos livrar, né, livrar o mundo dessa praga que é a ditadura do proletariado, dessa figura nojenta que foi o Lênin. Então, gostaria de começar aqui, né, posicionando e prestando essa homenagem à nossa heroína, à nossa marca, Fanny Kaplan. Bom, gente, eu acho que a gente pode começar então. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Pera aí, gente. Discutem ao vivo. Aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela aí? Estamos. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar, beleza? Estão ouvindo? Estou. Bom, o que eu vejo de vocês dois na internet é uma
crítica muito agressiva ao trotskismo. Eu não sou trotskista. Assim, Zoe, fecha o áudio por enquanto. Não, quando for eu falar, já tu vi coloca. Ai, Só pra... Uhum. Falando que não é. Eu não sou, mas eu já fui. E muita gente acha que eu ainda sou. E eu sou atacado constantemente na internet, principalmente no Twitter, né? E uma parte da crítica do ataque que vem é pessoas falando, ele é trosco, né? Então, tem pessoas que se fecham pra mim, que não querem me ouvir, que não querem saber do que eu vou falar, porque elas acham que eu sou trotskista e já era. Eu acho que mesmo se eu fosse, isso não justifica que essas pessoas não me ouvissem. Mas vocês não acham que essa forma que vocês lidam com o trotskismo não contribui com isso? Não contribui, inclusive, para esse afastamento entre nós que o Galo citou Cara, aqui agora? eu particularmente, até me perguntaram no outro podcast isso, cara, eu não quero mais falar sobre trotskismo. Eu tô tendo uma ideia que é a seguinte, cara, vai ter um momento que nós vamos disputar a linha, qual vai ser a linha revolucionária e tal, mas nós estamos muito longe desse momento, mano. Então eu não aguento mais responder perguntas sobre trotskismo, eu não quero mais falar disso, porque, porra, isso não dialoga com ninguém, mano. Sim. Tá ligado? Assim, ninguém sabe o que é trotskismo em geral. Vocês sabem quem tá dentro do comunismo e tal. Eu tô moscando aqui. Tá? Então, assim, ninguém sabe. Mas, assim, por exemplo, eu nem soube que você foi trotskista alguma vez. Eu nunca disse isso, nem nada. Pô, nós já trocamos ideia quantas vezes e tal. E eu, sempre que eu posso, eu recomendo teu trabalho. Sempre eu indico, a galera chega lá, que massa, chavoso. E eu, é isso aí mesmo, acompanho o cara. E de fato, eu já teve época de eu tretar, porque os caras tretavam com a gente também. Hoje eu tô nessa vibe, não quero mais falar disso aí, mano. Porque isso aí não dialoga com o nosso presente. Tem coisa que eu não quero falar, de trotskismo e stalinismo. Porra, mano, Stalin é um papo. O que eu tenho a ver com Stalin, mano? Sabe, eles adoram dizer que eu sou mora no stalinista. Brasil, mano. Por exemplo, Foda-se, né? assim como fazem com você com a parada do trotskismo, fazem com a gente com o stalinismo. Mano, Stalin é uma parada que tá no outro século, que tá lá na União Soviética. Isso não dialoga com a gente. Sabe? Isso não dialoga com nada. Então, assim, entre marxistas, pode até rolar esse debate. Mas esse é um debate que não expande, entendeu? Então, assim, eu não quero mais falar disso. Eu não quero falar de Stalin, eu não quero falar de Trotsky, tá ligado? A minha parada é a crítica ao capitalismo. Eu quero que a Marcos tá galera no entenda 79 também. Meu Deus Oi? do céu, Oi? velho. Meu Deus. Mano. Lá, pode continuar, só foi esse adendo. Ah, tá. dentro dessa maneira de produzir, de ganhar a vida, nós não temos futuro, saca? Não tem, velho. Não tem, porque se nós não conseguir convencer a galera, ou se a galera não se convencer com a nossa ajuda, eu acho que é uma maneira melhor de falar, nós estamos daqui pro fim, mano. Saca? Não vai ter planeta. Entendeu? Não é nem a questão da miséria, né? A questão do aumento da desigualdade que já tá acontecendo. Para além disso, que também é foda, não vai ter planeta, mano. Saca? Porque a galera tem que entender que a lógica do capitalismo é uma lógica de consumir mais amanhã do que foi consumido hoje. Então não adianta você pegar e trocar o canudinho de plástico pelo canudinho de metal, porque o canudinho de metal vai ter que ser produzido mais canudinho de metal amanhã do que foi produzido hoje. Só que, porra, mano, nós só temos um planeta. Então eu tô muito mais preocupado em convencer a galera disso e outra, convencer a galera que o discurso da direita é apenas um discurso para botar a culpa na vítima. Porque é isso, tá ligado? Isso tá desde lá do século XVIII. Lá do século XVIII era vagabundagem. Ah, o cara não se dá bem na vida porque é vagabundo. É a mesma parada. Hoje só mudou o quê? Não é mais vagabundo. Ah, o cara que não é inovador, que não poupa, que não pensa fora da caixa. E aí o cara é um ferrado. A maior parte dos ferrados pensa o quê? Eu sou um ferrado por minha culpa. Eu quero que esse cara entenda que ele não é um ferrado por sua culpa. Não, ele é o cara ferrado porque a lógica é, se você nasceu ferrado, o normal é você ser um ferrado para da vida. Esse é o normal. Então eu tô muito mais interessado nisso. Mas a gente também tem que aprender, porque assim, a gente não sabe tudo, mas não sei se tem comunista por aí que acha que sabe tudo. Tem. Não é nem eu, nem o Ian, mano. Não, eu saca? acho que eu sei. Saca? Assim, a gente tem muita insegurança, a gente fala muita coisa que às vezes depois a gente pensa, erra um monte. Saca? Porra, ontem mesmo eu fui no... Porque essa já não é a figura do professor, né? Não, mas eu não sou professor. Que as pessoas têm de noção com o que é um professor. Cara, né? eu vou te falar uma outra parada. Eu na internet, tá? Eu tô desde 2015. Sei lá, desde 2017 eu já não uso mais professor. Na internet eu não sou. Espera aí, eu acho que eu já tenho algumas coisas a falar, a chamar atenção nesse ponto aí. Para a gente não acumular tanta informação assim, né? É o seguinte. Aí, nesse ponto, é importante chamar a atenção que, a partir daí, o Galo vai falar algumas coisas, ele vai dizer algumas coisas para o Humberto, que é interessante prestar atenção no que o Galo vai falar, entendeu?
porque é uma das razões pelas quais a gente está fazendo essa live, né? O Humberto, ele está dando uma de migué aí, tentando sair fora da discussão de trotskismo, stalinismo e não sei o quê, mas a gente sabe que, né, é complicado acreditar que ele está evitando o assunto, né? Enfim, eu acho interessante pontuar esse trecho aí, a partir daí é interessante prestar atenção no que o Galo vai falar. E o assunto vira, né? O assunto vira. E o que a falta de uma compreensão mais profunda do Paulo Freire faz com uma pessoa. Porque, na realidade, eu acho que está faltando uma leitura de Paulo Freire aí nessa conversa aí do Humberto, né? Enfim, é isso. Eu estou, Sóci. Estou escutando. É porque aí esse argumento é uma total bobeira, entendeu? Porque não tem como ele não discutir o stalinismo. O stalinismo tem influência no Brasil, porque tem influência no período do Vargas. O stalinismo teve influência no Estado Novo. Então, alguma coisa ele tem que falar aí, entendeu? Então, se ele vai se comprometer a dizer, a fazer elogios ao sistema stalinista e aquilo que ele promoveu no resto do mundo, nas outras revoluções, em outros governos por aí, cara, não tem como ele só ignorar isso. Ele tem que abordar isso alguma hora ou outra, se ele quiser falar de construção de movimentos socialistas no mundo e no Brasil. Tá mutado, cara. Aí. Não, Agora sim. Agora sim? É sobre isso, né? Assim, a questão do não querer polemizar, polemizando. Mas, é como a Zoe falou, o que interessa mesmo é o que vai vir a partir de agora, que o Galo vai falar. Então, é interessante, por isso que é interessante a gente já deixar essa questão das vertentes marxistas que eles se comam, né? E segue em frente. Não, e além do que, né? Ou seja, se ele já está falando disso, assim, em relação a Trotsky, Stalin e essa galera toda, imagina o que eles não falam da gente. É isso. Deixa para mais para frente. Vamos embora. Estou dentro da minha sala de aula. Você usou em algum momento na internet? Quando eu comecei, mas foi logo no início, mas assim... Atrapalha, você acha? Cara, atrapalha e acontece isso aí. Eu não quero ter um tom professoral. Eu não quero chegar assim para baixo. Eu não mas quero já te dar. tem um tom professoral. Eu abro o meu vídeo e eu falo as minhas paradas. Vai escutar quem quiser, vai entender quem quiser ir dialogar comigo, saca? E, pô, me fala um pouco mais disso aí, eu vou achar da hora, vou achar massa. Porra, que bacana que você prestou atenção e você quer me ouvir mais. Mas eu não tô querendo forçar nada, saca? Inclusive, e outra parada, só deixa eu concluir só. Assim, outra parada é o seguinte, cara, quando eu falei pra você não poder me idealizar. O lance vai ser como é. E a gente tem que tentar melhorar como é. Aí eu concordo com você. Tem que, tem que forçar a mão. Mas no lance de forçar a mão, não quer dizer que simplesmente a parada vai ser como a gente idealiza. Não, tá ligado? Então, assim, porra, podia ser melhor? Podia, mas nós estamos lutando para ser melhor. Mas se a gente depender só de como o vento sopra, a lógica é que a Soberana ajude o Humberto mesmo. Porque a estética tá próxima, porque é a mesma faculdade, é o mesmo rolê, a mesma ideia. Mano, eu estudei escola, eu nunca entrei numa escola, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Tudo bem. Eu fiz faculdade em Unisquina, mas eu trabalhava de dia para pagar minha faculdade de noite. Mas você é um cara que é branco, certo? É um cara que fez faculdade. Sim, mas certo? Sabe, mas então, eu trabalhei com vantagens. Sim, mas com vantagem. Então vocês se encontram nessas vantagens, certo? Aí, o que eu tô querendo dizer é que se a gente... Pausa aí.
Vai, Olha, Zé. aí já começa o grande problema do Galo com o Humberto. Ele já começa dizendo que o Humberto é branco, apesar da cor dele não ser exatamente branca, porque você coloca ele do lado do Ian, a gente já vê que não é bem assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão de performar. Hoje em dia tem esse termo que está em voga no momento, performar. O que é performar? Você parecer alguma coisa. A sua fachada expressa alguma coisa em relação ao que as pessoas enxergam em você. Então, o Galo não identifica o Humberto, mesmo que o tom de pele esteja muito próximo, muito mais próximo do dele do que do Ian, por exemplo, como um cara igual a ele. Para o Galo, ele está lidando com uma pessoa branca, porque compõe socialmente uma leitura social da branquitude. É isso que está acontecendo aí. E, além do que, né, mesmo que Humberto venha com a história da experiência que ele teve de vida, não é isso que ele Tá transmite questionando. na hora de conversar com... Ou seja, o Galo não está entendendo ele dessa maneira. E outra coisa, deixa eu só. A questão, o Galo, quando ele fala assim: perceba o seu lugar de privilégio. Desça dele e a gente conversa. Eu acho que ele não entendeu isso. Exatamente. porque Ou seja, o Humberto está com uma dificuldade de entender o que o Galo está querendo dizer. Ou seja, ele não está conseguindo entender o possível aliado político dele. Ou seja, aí você percebe o problema que nós temos, incluindo pessoas do nosso campo anarquista, que muitas vezes a gente tenta colocar algumas coisas muito certinhas em termos de conceitos e não sei o quê, mas aí a gente tem que fazer uma pessoa como o Galo entender o que a gente está falando e não ser assim tão professoral com uma pessoa como o Galo. o problema é o seguinte: o problema é o problema de comunicação, de linguagem. Não Exatamente, é necessariamente, isso que eu estou falando. entendeu? O negócio é que, por eles serem marxistas, entendeu? O marxismo ele já vai tender a isso naturalmente. Porque o marxismo, atualmente dizendo assim, né, o marxismo-leninismo, que é o que está mais generalizado na internet, é um movimento que preza por um vanguardismo. Então vão ter pessoas que vão estar à frente do movimento e essas pessoas, elas naturalmente elas vão estar separadas do resto. Eles já se veem de cima para baixo. Esse é o problema. Naturalmente eles já são de cima para baixo. Eles já têm uma linguagem, vão ter uma linguagem diferente, uma linguagem mais rebuscada, mais técnica, acadêmica, esse tipo de coisa, porque o Sim, movimento agora inteiro ainda tem essa questão assim do tipo que tem aqueles movimentos, aquele processo que a pessoa acaba de descobrir um determinado movimento, aí o que essa pessoa faz? Ai, olha só que maravilha, eu descobri isso aqui, eu vou ter que passar isso para todo mundo, eu tenho que comunicar isso para todo mundo, entendeu? Só que as pessoas acham que os outros não sabem. Por exemplo, o Galo é uma pessoa que tem noção do que é uma opressão. Ele começou a aparecer por aí por conta dessa questão dos aplicativos. Tentou organizar um movimento com esses trabalhadores dos aplicativos, que é um trabalho extremamente precarizado, porque eles não têm direito para nada. É essa a questão. Então, a gente precisa tratar essas pessoas, de repente,
um olhar assim de que aqui realmente ou estamos de verdade no mesmo barco, tentando um aprender com o outro, ou então a gente está aqui para impor possibilidades, né, para cima dessas pessoas e elas acabarem indo, ou seja, para um rebanho, ou seja, sai de um rebanho para entrar em outro. E não é Não só isso que a isso, gente quer. exatamente. E a gente tem que trazer, de fato, soluções para as pessoas, entendeu? Que estão nessas condições, porque não adianta nada a gente ficar falando aqui de revolução, 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 não sei o quê. E aí a pessoa, quando a gente chega lá, a pessoa não tem esperança, não vê a coisa acontecendo na frente dela, não vê, de fato, que a gente está trazendo a mudança real para a vida dela e melhorando. A pessoa não vai botar fé, entendeu? O problema é esse, o problema é que estamos muito parados nessa questão de realmente levar uma solução para aquele lugar, de montar uma, uma comunidade mesmo, fazer projetos de apoio mútuo, formar cooperativas, esse tipo de coisa, porque a Revolução Russa, inicialmente, não havia o Estado, né, tomando as coisas, não havia essa vanguarda na frente. O que a gente tinha era os sovietes. Os sovietes eram formações que, de fato, traziam soluções para as comunidades. Então, a gente precisa de tomar mais essa postura, essa atitude de fato, levar a ação para mudar as coisas já de agora, entendeu? E não ficar esperando as grandes cabeças, as mentes brilhantes, irem lá e saberem o que fazer e tomar o Estado ou derrubar o Estado, seja lá como for. E uma coisa que o Humberto falou, que eu concordo nesse imbróglio todo que ele colocou aí, é a questão de que o capitalismo está destruindo o planeta. É uma coisa que eu acho que realmente eu concordo que a gente tem urgência em fazer essa derrubada do capitalismo, porque do jeito que está, a situação está tendendo a piorar. Ainda mais que a gente tem que levar em consideração que a gente mora num eixo do planeta que provavelmente sofrerá uma das piores consequências do aquecimento global. Já está sofrendo, né? Agora, sim, uma coisa que Sim, é e importante. você vê, por exemplo, recebi um print de que no Amazonas está ocorrendo tipo 40 graus. E está havendo essas queimadas na Amazônia, seca na Amazônia, enchentes no sul, ou seja, isso realmente a gente, além de conversar com as pessoas, a gente tem que acelerar o processo, porque a qualquer momento o capitalismo vai acabar com a gente. Isso é sim ou quando? As alternativas. Não, sim, já é certo, né? Quando. Agora, assim, uma coisa que é importante falar é assim: a gente vai levar, a gente tem que estar dentro, né? Não é levar. Porque, assim, quando a gente está dentro da comunidade, por exemplo, eu sou de periferia, então eu tenho que viver dentro da minha comunidade. E é perceber quais são as demandas e os conflitos, e a partir de organização, discutir sobre isso. E para a galera entender que, junto, se organizando, a gente pode encontrar certas soluções para algumas coisas. Tá? Entender como se reivindica, entender como se luta. Isso é trabalho de base. Não é eu ir lá uma semana e depois sumir, não. Mas, assim, vamos continuar, porque tem muita coisa aí. Tá? Sim. Só um detalhezinho aqui, rapidinho. O plano do Humberto e do Ian não é bem de acabar com o capitalismo, tá? É de estatizar o capitalismo.
Mas, enfim. Sim, não. Aqui quer Sim. acabar com o capitalismo é agir. Assim, não, a gente quer acabar Quem com vai o acabar com o capitalismo com o capitalismo Estado. somos nós. Somos nós. Eles querem só maquiar, mas vamos embora. A gente depende só do como o vento sopra. Eu só dialogo com o Chavoso, porque o Chavoso é um mano quebrado igual eu. Eu não dialogo com o Ian e não dialogo com o Humberto, porque eu tô dependendo. Não, mas eu só vou te falar uma coisa. Você acha que eu não sou um cara quebrado, mano? Não é isso não. Cara, não é isso não que eu tô falando. Pra caralho, sempre não, fui, mas mano. não é isso que eu tô Tá falando. ligado? Você pode ser. Não, Você pode ser, mas a estética não é essa. Não, bacana, mas assim, o que eu tô querendo dizer, eu pra pagar minha faculdade, mano, sabe o que eu fazia, velho? Não, mas eu não tô questionando isso, Humberto. Ah, não, eu não tô bacana, questionando isso mesmo. Parece que eu você tá falando que, tipo assim, que eu tive privilégio. Porra, não, eu tô questionando a estética. Ah, beleza. Eu tô questionando o que a estética comunica. O que a estética comunica. Se eu depender que só do que o vento sopra, eu só me comunico com o Chavoso. Porque me pega pela estética. Por eu vou te dar um exemplo. Se eu trovar o Chavoso em qualquer lugar, eu me conecto com a estética dele. E eu falo, pô, chegar pra trocar umas ideias com esse mano aqui. É como o vento soprou. Se eu não forçar a barra um pouquinho, eu não me comunico com outras pessoas, eu não dialogo com outras pessoas e eu não construo com outras pessoas, porque eu vou só para onde o vento sopra, para mim, certo? Então o que eu tô querendo dizer é que a questão da estética é importante. Eu acho a Soberana foda. Eu acho que poderia ser mais foda. Por exemplo, se tivesse um cara na estética do Galo, na estética, dialogando com a estética do Galo, eu já ia ver a Soberana como uma casa para mim. Eu falo, pô, se eu acho a Soberana foda, é o comunismo, é contra os burgueses, é contra os patrão, e ainda tem eu ali dentro, caramba, mano, por que eu não tô lá? Agora sim, a sua estética não dialoga comigo, Mas Humberto. é que tá, mano. Primeiro. Não é sobre o quanto você sofreu, não é sobre o que você viveu, não é sobre nada disso. Não, mas aí você acha que... É questão estética. Eu tô te entendendo, mas assim, ó, o que eu quero dizer? A pessoa que tivesse estética, eu penso que assim, não pode ser uma parada forçada. Não adianta eu pegar agora e mudar totalmente a minha maneira. Não, mas tem que forçar. Quer falar, Sans? Ou seja, você está percebendo a dificuldade de comunicação aí nessa conversa? É essa questão que eu estou querendo chamar a atenção o tempo todo, justamente porque é aquela coisa, né? As pessoas, mesmo que você chegue lá e diga que você está do lado dela, que você quer entender os problemas dela, ela vai olhar para você e vai ter... Será que ela vai entender que você realmente está do lado dela? Que você é igual a ela? Não tem como, Zoe. Dentro do marxismo-leninismo, não tem como. Sabe por quê? Porque o marxismo-leninismo é um movimento vanguardista. O negócio deles é eles vão fazer a revolução, entendeu? Eles vão fazer, não é o povo, são eles. Então, no momento que as demandas do povo contradizer o método que eles querem para a revolução, a ideia deles de revolução, no momento que o povo contradizer, vai entrar em conflito. Então, eles não vão dialogar com o povo. O marxismo-leninismo é anti-povo. Eles são revolução para eles. Eles não vão dialogar. Exatamente. Isso nunca vai. Agora, só que a gente, ou seja, é muito difícil, por enquanto, a gente tratar esse tema enquanto a gente não resolver essas questões mínimas da discussão, entendeu? Tipo, porque isso aí é uma questão assim que está muito assim abaixo da questão teórica que a gente tenta explicar às vezes nos nossos canais. Ou seja, a gente está querendo falar sobre uma questão que é comunicacional, é uma questão da comunicação e uma questão pedagógica até. Assim, quando a gente vai pensar... falei no início do Paulo Freire? Porque o Paulo Freire, ele trabalhava em cima de ele começar escutando os alunos. Não sei, eu ia falar assim. Não ele ensinando qualquer coisa. Então, essa escuta é fundamental até para saber se o que você pretende como revolução
é a mesma coisa que o povo, o galo, quer como revolução, entende? É nesse sentido que a gente tem que começar a discutir o que o povo quer como revolução, o que o povo quer como melhoria de vida, o que o povo quer, afinal de contas. É como eu falei, né? Você tem que escutar, porque dentro da comunidade, a comunidade sabe qual é a necessidade dela, não sou eu que sei. Tá entendendo? Exatamente, é a comunidade que tem que saber onde é que aperta o calo dela, entende? É nesse sentido, porque a questão de você colocar que o problema é o marxismo, o problema é isso, o problema é aquilo, a gente está vendo que o problema é muito mais aquém embaixo. desse problema, porque a gente está querendo, o que a gente tenta fazer de vez em quando nos nossos grupos é elevar demais o nível da conversa, e às vezes não é elevando o nível da conversa, às vezes a gente tem que tocar as coisas assim na base do feijão com arroz de vez em quando, porque senão acontece essa dissonância aí entre o que um pensa e o outro está falando e o outro não entende. O Humberto não está entendendo o que o Galo fala, enfim. Assim, essa questão estética que o Galo toca, talvez o Humberto não tenha percebido o que ele queria falar, no sentido de que, quando o Galo fala a estética da quebrada é diferente, ele está falando da vivência socioeconômica da quebrada. Ele está falando da atitude e da maneira como a quebrada vê o mundo e enfrenta esse mundo, que é hostil à quebrada, entendeu? Que é hostil mesmo. Porque, assim, eu chego num canto, o povo olha... Por mais que eu seja uma mulher branca cis, mas minha atitude, eu acho que deve ser minha atitude, meu jeito de andar, tá entendendo? Eu comunico alguma coisa. Então, assim, quem é de uma classe diferente da minha, já percebe. E já olha atravessado. Tá? Dependendo do lugar que eu estou. Tá entendendo? Pois é, a aparência, por mais que a gente queira dizer assim para as pessoas, assim, olha, não liguem para as aparências, tentem enxergar o que tem no coração delas, aquele papo, né? Mas é aquilo, né? A aparência ela comunica tanto para o bem quanto para o mal, dependendo, ela comunica alguma coisa. O que você e quando... Vá. não tem, assim, é claro que, por exemplo, para você ter uma ideia, eu tive um namorado que tentou se candidatar uma vez a vereador. Eu fui fazer campanha junto com ele. Ele quase perde o posto, assim, porque eles achavam que eu era muito menor de idade. Apesar de eu já estar com mais de 20 anos de idade, o pessoal achava que eu estava com 13. Aí ele quase perde eleitor por acharem que ele estava namorando uma criança, né? Sim. Ou seja, as pessoas ligam, ou seja, não querem, nem chegaram a me perguntar a minha idade, enfim, as pessoas olham para você e tiram conclusões. A gente tem que lidar com isso também, né? Sim. Vamos seguir. Quer falar mais alguma coisa, Sócio? Não? Segue. Rápido. Só para a gente dar uma olhadinha aí também nos comentários, né? Se Monique, a Monique apareceu. Pessoal, Boa tarde, gente. boa tarde. Silva, Victor Micas, Anarque, salve. Ricardo Rossel. Cadê? Monique, tudo bom? Boa tarde. E é isso, só pra gente não esquecer mesmo do pessoal aqui que tá comentando.
Mas, enfim, prossigamos. Forçar um pouquinho. Mas aí nós temos que forçar um pouquinho o quê? Pra que Não tenha... você forçar a ser isso, pra que tenha outras mas pessoas. você forçar a dialogar com essas pessoas. Não, mas aí nós estamos tentando, mano. Estamos tentando. Mas aí a gente tá, primeiro, nosso trabalho, Não. você falou, a Soberana ajudar o Humberto. É o contrário, o Humberto contribui Estão com a Soberana, tentando porque se a gente formar é um coletivo. marxista-leninista. Lembra que a gente... Estão tentando Oi? só para quem... Estão tentando para quem me convém, né? Tentando, assim, na realidade, o que está tentando? Está tentando fazer proselitismo, é isso, né? Ou seja, na base do proselitismo a gente tenta qualquer coisa, né? Mas beleza, segue o barco aí. está falando de personalismo, uma das coisas que a gente tenta fazer é construir uma comunidade que a gente esteja em contato permanente. A gente sempre tenta ter contato com as pessoas que assistem a gente para não ficar maluco assistindo o vídeo e nunca falando como se a gente fosse estrela, tá ligado? Uhum. A gente tá o tempo todo tentando trocar ideia com o nosso público, que é um público que existe. E aí que tá. Quem é o público de vocês? A Vocês gente têm isso bem definido? Não, a gente não tem uma. A gente tem de cada influenciador. Porque eu já vi vários. Eu vou em vários lugares, né? Eu já vi vários manos de tudo quanto é jeito falar de vocês. E isso pegou a gente de surpresa. Porque aí eu vou falar um negócio. O último foi um moleque preto, gordo de Nova Iguaçu. A estética, né? Preto, gordo de Nova Iguaçu, rapper. Falando de nós. Falando que as ideias eram muito loucas, que ele gostava, que ele assistia, mas a estética incomodava. Mas é que tá, Galo. Eu vou falar um negócio de coração aberto, mano. Eu sei dessa coisa da estética, eu sei o que a minha estética comunica. Eu sei É o que ela... sincero, viado. Não, você é sincero. E aí eu vou falar um negócio. Ó, eu sei que nesse minha estética ponto- comunica. Minha estética comunica branquitude. Ó, nesse ponto, o Ian, eu achei que ele foi menos demagógico. Ponto nesse quesito, né? Ele reconheceu, pelo menos, né, que ele tem esse lugar. que a Nesse gente... ponto, o Ian, eu achei que ele foi menos demagógico. E outra coisa também, estética da quebrada, bigode fininho, cabelinho na régua. Eita, Loba. Uma coisa interessante aí é que você vê que tem uma demanda por pensamento, por difusão de pensamento revolucionário. Isso existe, entendeu? As pessoas estão de fato querendo saber mais sobre, entendeu? As pessoas estão querendo fazer uma coisa contra isso que está aí, que a gente está vendo, né? Contra esse sistema. Olha, uma coisa que o Chavoso uma vez falou, já que o Chavoso está aí, é uma coisa importante, que foi em outro podcast que ele falou sobre o fenômeno da senhorita morelismo, que é aquela professora do CRIS, daquele Todo Mundo Odeia o CRIS, né? Em que o CRIS, ou seja, a professora passava pano para tudo que o CRIS fazia, né, com aquele negócio assim de ser o negro coitadinho, não sei o quê, só que o CRIS, ele não... Ou seja, é aquela condescendência que nem é agradável para a comunidade negra, que você tem essa condescendência toda para... Então, não é uma questão assim de dizer, pô, eu sei que vocês sofrem muito, não sei o quê, coisa e tal. Não é disso que se trata também, entende? Então, o próprio Chavoso já chamou atenção para esse tipo de coisa. E aí o cara vem com esse papo assim, do tipo, eu sei que vocês, não sei o quê, desculpa, enfim... Não sei se se os ouvintes conhecem essa história da senhorita Morello com o Cris. Perfeitamente essa questão do Galo sobre estética. Eu trampo de entregador de vez em quando no dia a dia do epizeiro de rua. Parece que conhecemos quem o povo quem é o povo e quem é da gente. É visível. Saca? Porque, na realidade, uma coisa é você viver o dia inteiro na rua e você passar por zilhões de pessoas o tempo todo.
Outra coisa é você ficar dentro de uma sala de aula ou então dentro de uma salinha para gravar um vídeo e achar que você conhece o mundo porque você trabalha numa escola, que você trabalha nisso, que trabalha naquilo, e você não observa as pessoas que estão no teu lado quando você vai no restaurante, quando você vai comprar uma pipoca, enfim, é isso que Outra também... coisa que é interessante, sabe? Quando eu comecei, eu até falo isso numa live lá no Instagram. Eu vou falar sobre o meu ativismo e eu entro nessa questão. Quando eu saio, porque assim, eu moro na zona oeste e estudei na zona leste, tipo, são duas quebradas bem distantes uma da outra. Quando eu saio da zona oeste e começo a ir na adolescência, no ensino médio, para a zona leste, eu tenho que atravessar a cidade toda. Eu pegar 2 busão e pá. Quando eu começo a fazer essa trajetória e começo a vivenciar o cotidiano da minha cidade e perceber que no centro, onde eu tinha que parar para pegar outro ônibus para ir para outra quebrada, na praça que eu pegava esse ônibus, eu via muito morador de rua. E eu via também os punk. E eu via a galera lá, né? E eu comecei a vivenciar o cotidiano quando eu comecei a também ter troca de ideia com essa galera. Porque os guris chegavam para pedir dinheiro, para pedir alguma coisa para mim, e eu dizia, eu não tenho não, que eu sou estudante, mas vamos conversar. E eu comecei a entender, tá ligado? E para aquela galera, moradora de rua, eu era playboy, tipo. Tá entendendo? Porque, por exemplo, eu confesso que eu até que nasci dentro de uma situação confortável, entende? Meus pais já eram formados em faculdade, tinham uma vivência acadêmica ali e tal, né? Mas é aquela coisa, né? De uma certa forma, eu fui colocada em umas situações que eu tive que andar de ônibus, e andar de ônibus você realmente acaba trocando ideias com as pessoas do lado. Eu, pelo menos, assim, eu sempre fui muito de puxar assunto com todo mundo. Eu também. Eu Ou converso seja, com todo mundo. sempre fui daquele tipo... encostou o cotovelo no balcão de bar, qualquer coisa assim, eu converso. Ou seja, se eu já estou dividindo o cotovelo, assim, é uma intimidade absurda, né? Então, vamos conversar, né? Vamos trocar ideia aqui. E uma fala, Zoe, que os moradores de rua falavam para mim, eles diziam, poxa, tia, você chega aqui, mas não chega na soberba, não chega como se você fosse melhor, porque você tem uma casa. Você chega aqui falando com gente como a gente. Porque Não, todo eu mundo é ser humano. trabalhei durante um tempo no Complexo da Maré, ou seja, numa ONG com crianças assim extremamente precarizadas em termos de... Ou seja, eu cheguei a fazer estágio nessa ONG, que era uma ONG de acolhimento com crianças que viviam não só a questão da precariedade das condições materiais delas, como também violências domésticas absurdas, traumas, assim, crianças que passam por traumas, porque, por exemplo, outro dia, teve um dia lá que eu vi um menininho que era da parte da manhã, ele estava até a tarde lá e ele não voltava para casa. Daí eu perguntei, eu e uma colega minha lá do estágio, por que você não está em casa? Ah, porque ontem meu pai matou minha mãe e eu estou por aqui. Assim, foi... É nesse nível aí. Nesse nível a coisa. E uma coisa também importante de lembrar é assim, você falou em Paulo Freire, né? E Paulo Freire dizia, a leitura do mundo procede da leitura da palavra. E a educação libertária, a pedagogia anarquista também fala sobre isso, e diz mais sobre isso. Assim, a gente, para construir qualquer teoria, a
A gente precisa vivenciar a vida real. A materialidade objetiva, ela pauta muita coisa. Então, negar isso é justamente não entender, é ter essa falta de comunicação que está rolando aí na live. Tá ligado? Pois é, porque eles vivem falando de materialidade, porque a gente tem que colocar essas coisas na materialidade, materialismo, dialético, não sei o que das quantas, mas a gente percebe que eles usam essas palavras de materialidade e materialismo em contextos que não tem nada de material. É tipo uma subjetividade absurda, né? Sim. Ou seja, a materialidade é gente passando fome. A materialidade é crianças apanhando em casa sem necessidade. A materialidade é criança vendo os pais se agredindo dentro de casa e chegando na escola anestesiados, porque, afinal de contas, de tanto elas verem essas questões acontecendo sistematicamente dentro de casa, elas chegam a um ponto que elas se anestesiam, até para não sofrer mais do que... para ficar um negócio menos sofrido para elas. Sim, é assim que funciona, é uma questão cerebral, é uma questão psicológica que é causada por questões bem concretas, que é a violência doméstica, é a violência do bairro, é a violência de... Ou seja, isso tudo entra na estética, né? Isso tudo entra na estética. Isso acaba sendo passado, ou seja, as pessoas transmitem essas... Você olha para um menino desse assim, você percebe o olhar dele, que é diferente de uma criança que é bem alimentada, que vive numa casa tranquilinha, carinho, ou seja, você vê pelo olhar dessas crianças que há uma diferença. Seguir, vamos seguir o Você bairro. olha para a cara do Chavoso, você vê que o cara, assim, tipo... Está ligado nos Paranauê. Ou seja, melhor não mexer muito com ele, né? Porque, assim, aquela coisa... Isso é brabo. Mas é isso. Vamos seguir. Atitude. Minha estética comunica acadêmico. Minha estética comunica esse tipo de coisa. Comunica Playboy, Ian. Sim, comunica Mesmo que Playboy. você não seja. Mas comunica Playboy. Primeira coisa, o Humberto falou, não dá pra eu forçar a ser quem eu não sou. Vai ficar ridículo. Né? Vai ficar não, tosco. mas dá pra você forçar relacionamento com o Chavoso, com o Galho e com o outro. Mas é que tá, só pra concluir esse ponto. Eu fiquei surpreso em quem eu consegui atingir, mano. Muito. Eu falei, eu sou reconhecido na rua. Sabe por quem mais sou reconhecido na rua? Gente que tá trampando. Da hora. Eu sento, às vezes, pra comer no restaurante, o garçom me cumprimenta e pede pra tirar foto. Eu passei na frente do Lava Rápido, o maluco lavando o carro, assim, mano, eu cumprimentei ele com a mão suja mesmo, foda-se, assim. Os caras, mano, mochila do Rappi, sabe há bicicleta do quanto Itaú, tempo não passo parou, em frente assim, a um Lava Rápido? Assim, porque eu não tenho carro há trocentos anos, então, tipo, eu não sei em que circunstâncias eu vou passar em frente a um Lava Rápido, tá? Ei, Assim, agora sim, falar. Eu cumprimentei ele mesmo com a mão suja. Isso é pesado. Isso é político, isso é né? ótimo. Mas eu fui lá e beijei o ótimo. bebezinho lá na quebrada. Eu fui lá, não, assim. mesmo ele tendo sujo. Tá. Essa foi pesada. Aí você vê a subjetividade. Não tem como você negar o que você é, não é verdade? Uma hora o negócio cai, mas acontece que pelo menos eu achei que ele foi menos demagógico do que o Sim, que o ele foi mais, não, eu sou isso mesmo, mas assim... É isso, acontece. Tá. Eu não sei, eu não posso fazer nada em relação a isso, mas... velho, eu curto muito seu trampo e tal. Eu fiquei surpreso da galera porque eu sei a estética que eu comunico, velho. Eu sei a estética que eu comunico. E aí que tá, a gente tá buscando construir um apoio para as pessoas. Eu sou sincero. O processo revolucionário também vai ser construído com sinceridade. Sabe por que eu sou sincero? Porque eu não quero que as pessoas que... Isso é de coração mesmo. As pessoas que entrem na internet para criar conteúdo
achem que eu sou o que eu não sou e se inspirem em mim pelos motivos errados também. Eu quero deixar muito claro quais são as vantagens que eu tive. Pra pessoa entrar e saber que, mano, é uma luta de escalar uma montanha e tal. E aí, a respeito do Chavoso, a gente não sai chamando todo mundo, tá ligado? A gente faz uma leitura, e a leitura que a gente fez do Chavoso foi: você tá muito mais preocupado em construir um trabalho de base na quebrada. Tô correto? Sim. E aí a gente falou, cara, então o trampo da Soberana não vai fazer sentido pra ele, tá ligado? E eu na imagino internet. quer construir e gastar muita energia na internet. Mano, o Chavoso tá com a cabeça dele focada num trampo. Isso serve pra mim também. Tipo, você tá com a cabeça focada em construir trabalho de base na quebrada e não é o nosso trampo. É um trampo que precisa ser feito. Precisa ser feito, Mas tá vocês ligado? não acham que pode ser feitas parcerias pontuais? Com Por certeza. exemplo, eu A vou gente tá citar um tentando. exemplo. Exatamente, exemplo parcerias. prático, Né? Primeiro, Não. Esse é o bom vou dar um exemplo do prático. O contexto é, vocês falaram no começo que o intuito da Soberana, desde a sua fundação, é disputar com a direita na internet, ideologicamente, que eles controlavam. Não exatamente a direita, mas disputar a consciência da classe trabalhadora, consciência de classe, tá ligado? Disputar a ideologia burguesa. Disputar a ideologia burguesa, exatamente. Se o objetivo principal é esse, o ideal não seria construir junto com todo mundo que está batendo na ideologia burguesa e não só quem é marxista-leninista, ou até mesmo só quem é marxista, porque, como eu tinha falado antes, vai afunilando muito. E aí, esse bagulho de parcerias pontuais que eu digo, aconteceu um episódio no seu canal, Ian, que eu acompanho, né? No meu canal. Que você fez um vídeo sobre o PCC e você apagou esse vídeo. Eu me fudi, não seja um cabaço. E você apagou esse vídeo e... Deu merda? E aí você disse que nos comentários do vídeo tinham supostos membros do PCC criticando que você falou coisas que estavam erradas e tal. E quando eu vi esse vídeo, o que eu pensei? Falei, mano, você foi o arquétipo exato, o estereótipo exato do aluno da FEFELESH que eu vejo. Porque eu cresci na internet falando sobre ser alguém da quebrada que tá lá na USP, na FEFELESH também, né? A mesma faculdade que você estudou. E criticando quem tá lá, tá ligado? Falando, mano, eu não me identifico com esse pessoal, não me identifico com os professores, com o movimento estudantil. E o que eu mais tive ali no curso de Ciências Sociais, você fez História ali, eu faço Sociais, ainda tô lá, que a gente mais vê no curso de Sociais da USP é aqueles professores que usam o pobre, a quebrada como objeto de estudo. E eu, nessa posição de pobre, de quebrada, foi uma coisa que sempre me incomodou. Então, eu já cheguei a sair de aula, de discutir com o professor, porque eles teimam, o professor da USP, você sabe como é teimoso, você não pode debater com ele que ele tá certo e já era. Então, você também falou nesse vídeo que você tinha se baseado em livros, artigos que você leu, que eram muito antigos, estavam desatualizados. E aí eu pensei, mano, é isso, sabe? Quando a gente tenta falar de uma realidade em que a gente não vive, baseado só em estudo, não vai dar certo, tá ligado? Porque vai ter alguma coisa errada, vai ter uma coisa desatualizada, é só se a gente estiver lá mesmo pra falar como que é o bagulho hoje, tá ligado? Então, quando eu assisti esse vídeo, a primeira não, né? Eu já pensei várias coisas. Uma das coisas que eu pensei foi por que ele não fez esse vídeo junto com alguém que mora na quebrada, que não precisava necessariamente ser eu, poderia ser o Galo, poderia ser o Ferrez, poderia ser quem quer que fosse, tá ligado? Seja, Falei, a por parceria, que às vezes essas pessoas não trazem... Pode dar uma pausa aí, que tem uma coisa que eu tenho que falar aí. Ou seja, a parceria pode não ser assim, tipo, chamar o Chavoso para compor ali o coletivo da Soberana. Beleza. Mas por que não chama alguém com perfil do Chavoso para falar sobre o PCC, né, num vídeo? Tem que ter esse cuidado. Quando eu vou falar sobre o movimento LGBT, eu chamo alguém que está na causa e está na luta. Não, assim, porque é o seguinte, o PCC, né, tá certo que ele não é interessante que, de repente, o Ian chame alguém exatamente do PCC, mas alguém que, sabe, conhece... Alguém da comunidade que conhece. Que já teve que lidar com essa situação. Eu consigo achar aqui na internet, porque que mora aí não consegue. Não, e o pior não é isso, que, por exemplo, quando o Ian quer falar sobre, por exemplo, cinema na esquerda, ele chama lá um Felipe Leão da vida, ele já chamou a Carolina Sardá, já chamou a Luna, já chamou não sei quem, para falar sobre temas que estão na pauta dessas pessoas. Aí não chama, na hora que vai falar do PCC, ele acha que lendo textos...
né? Errou feio, errou rude. Aí, ó, o Ex está dizendo aqui, queria que ele perguntasse, e os anarquistas? Aí eles iam Isso ficar... aí a gente esquece. Ah, anarquista, que é isso? Que é isso? Não existe na vida. Na internet Chamar anarquista para quê? na internet está completamente morto, entendeu? O debate. É como se não existisse mesmo. Eles nem tocam nesse assunto. É revolucionário de esquerda é só marxista. Marxista, leninista, trotskista e pronto, acabou. Anarquista não entra. Não entra no debate E, mais. gente, eu sei que eu tô quieto aqui vendo vocês falar, mas eu só queria falar uma coisa que eu tenho pra mim, e eu não sei se essa é a opinião de vocês também. Porque eu tenho pra mim que o anarquismo, hoje, ele é o único movimento popular que existe. Não sei se vocês têm essa visão também, sabe? Só não é popular porque a gente ainda não cresceu, né? Assim, para Não, mas eu quero dizer assim, movimento que preza mais assim pelo povo, o trabalhador, sim, claro. porque... Assim, o nosso objetivo é o povo. Agora a gente precisa transcender isso e virar um movimento de massa. Agora sim. Sim. E assim... Porque você veja, o marxista, ele quer tirar a burguesia, mas ele quer o poder político ali de uma minoria sobre as massas. E o liberal, né, o capitalista, tudo, ele ainda quer, o capitalista não, mas assim, a ideologia liberal ainda quer manter a burguesia ali. Então, por isso que eu falo que o anarquismo, para mim, é o único movimento que preza pelo povo hoje, né? Na verdade, sempre foi, na verdade, né? Oiticica fala muito sobre isso, né? Ele fala assim que o anarquismo ele está à margem porque ele está à margem da sociedade em todos os sentidos. Está com o povo que está à margem, ele é à margem do que o status quo está dizendo aí, que a gente tem que seguir, né? É contra tudo isso, assim, essa vida ordinária, né? Que só faz ou submete ao autoritarismo ou à servidão, tá ligado? E a gente vai nessa margem corroendo para que esse núcleo, esse centro duro, uma hora se rache. Tá ligado? Uhum. É nesse sentido mesmo, de estar no meio dos movimentos populares e junto da comunidade. Sem a comunidade não dá para fazer movimento anarquista nenhum. Só com a gente. Como eles fazem com esse partido forte, essa parada, esse núcleo fechado e duro. Até porque a gente não está aqui para fazer caridade para o pobre. A gente está querendo que o pobre se emancipe. Exatamente. E se emancipe a partir da consciência dele. Tá entendendo? É construir consciência, é construir educação junto. Não é eu sendo o baluarte da supra-sumo que vou lá e vou melhorar a vida do povo, não. Não é assim, não. Porque eu vejo que hoje o único movimento democrático que existe, de fato, é o anarquismo. Não sei se esse é um pensamento muito radical, mas para mim eu tenho isso, sabe? Eu acho que a única democracia é feita na autogestão, saca? Mas é porque os marxistas, o que parece que eles querem é disputar espaço com a direita e com os liberais. Parece que esse é o objetivo deles. Eles querem mídia, querem a internet, querem estar com a foice e o martelozinho lá junto das siglas liberais também. E parece que é basicamente isso. Eles não querem o espaço que eles não têm, que é o povo. É uma competição, né? Uma coisa que a gente precisa entender, vamos tentar explicar isso aqui com um sistema tipo matemático, né? Imagine uma reta. Aí você tem um centro na reta que delimita que de um lado desse centro para um lado você tem a esquerda e do centro para o outro lado você tem a direita. Os comunistas, eles estão assim quase no cantinho da esquerda, mas não estão na ponta. Quem está na ponta somos nós. Entendeu?
Só que os Uhum. comunistas, em vez de olhar para a gente, para trás, para mais para a esquerda, eles olham para a direita e eles acham que só existe gente a partir dele para frente, não para o outro Sim. lado. Então, essa é uma imagem gráfica do que a gente está querendo dizer aqui, entendeu? Porque, afinal Uhum. de contas, apesar de eu ser de humanas, eu gosto muito de matemática. Então, é por isso que eu gosto de imagens gráficas e, enfim. Sem falar que Mas há é isso. um apagamento histórico nosso que os marxistas fazem também, né? Várias coisas aí Mas também por bem enquanto complicadas. o que a gente precisa, o que é importante a gente falar sobre essa questão do gráfico e da imagem do que está acontecendo é para facilitar o entendimento de onde nós estamos nessa reta, né? Nessa linha. Uhum. Né? Sim. E o centrão é aquela coisa, o centro é um muro que você pode, que geralmente quando a gente sopra, a pessoa cai para o lado da direita, né? Mas, Uhum. enfim, isso aí todo mundo já sabe, não preciso explicar isso aí para ninguém que já virou, enfim. Sim, o X está falando isso. Bora Rapidinho seguir. aqui, viu, gente? Eu vou ter que ir embora aqui. Então, vou deixar vocês aí. Vou deixar o pessoal aí que tá assistindo a live. Então, valeu aí, viu, gente? Obrigado. Boa noite para vocês. Beleza, Sócio. Bom. Boa noite. Valeu, até a próxima. Valeu, Até a Sócio. É próxima. nóis. Valeu. Bora seguir? Peraí. Junto com elas nessa caminhada que está crescendo, que está tendo destaque. Eu vou falar sobre uma realidade ali que eu não vivo. Vou chamar alguém que vive para complementar, porque eu tenho estudo, essa pessoa tem a vivência, eu tenho os dois e a gente se complementa. Será que não é porque, como eu disse, tem que ser um marxista-leninista e nós não achou ninguém que é marxista-leninista, então eu não vou chamar e vou só eu mesmo? O que você pensa disso? Não, a gente não é tão fechado assim. A gente tem limites com certas parcerias. Quais mas são os limites? Limites com pessoas que nos hostilizam. Uhum. Juro pra você, esse é o E os limite. Você mencionou os anarquistas? trotskistas, eu não vou alongar nisso, mas eu não acho que você pensa isso, mas deu a entender que a hostilidade parte de mim em direção aos trotskistas. Isso não é verdade. A hostilidade parte deles pra gente muito forte também. A gente é frequentemente e constantemente hostilizado pelos partidos trotskistas. Então, isso é um limite prático, sabe? A gente não vai construir com gente que tá disposta a destruir o nosso trabalho. Esse é um limite, por Mas exemplo. você acha que são todos? Eu sinto uma generalização muito grande. Você acha que trotskistas são comunistas, são revolucionários ou não? São mais empecilho? Eu acho que depende. Mas a gente sabe bem de quais trotskistas a gente está falando. Mais ligados ao PSTU e o PCO. Que são os nossos dois limites, que são dois partidos que hostilizam a gente com frequência. Sabe? Mas agora, o PSOL tem várias frentes que têm diferentes formas de trotskistas e a gente já contribuiu várias vezes com pessoas, com membros do PSOL, inclusive, e tanto faz se era trotskista ou não. O importante era a pauta, o importante era avançar o diálogo, tá ligado? Então, não tem um limite tão estrito assim. Sim. Nosso limite para militar dentro da Soberana, a gente exige concordância com o marxismo-leninismo, mas para a nossa militância externa, de Nem é divulgação, de autoritário, construção, de não. ideal, a gente se alia com o que precisa ser. É engraçado. Olha só, né? Ou seja, tipo, primeiro eles dizendo assim que eles não são tão fechados assim, né? Ou seja, que aí daí agora estão dizendo que querem que seja pelo menos marxista-leninista, né? Tem que ser, tem que ser. Tipo, assim, olha, me ajuda a querer tentar te defender, Ian. Assim, tipo, Aí o limite é também ser anarquista, né? Porque eu nunca vi esse povo dialogando com ninguém. assim, tipo, cara, desculpa, né, meu? Me ajuda a te ajudar, né? Assim, tipo. Agora, é aquela coisa, né? Pelo menos ele admite que ele sabe que ele não comunica uma vibe de quebrada, né? Talvez eu mesma não comunique isso, não sei,
né? Mas vai saber. Mas é aquela coisa, meu. O cara. Agora, uma coisa que eu gostei nesse podcast, uma coisa assim que eu tenho que confessar que eu gostei nisso, porque foi a primeira vez que eu vi os entrevistadores, os hosts, né, colocando eles na parede, Sim, sim. dando umas encurraladas. Porque, por exemplo, uma coisa é eles irem lá no Cauê Moura, que é uma pessoa que está mais ou menos dentro de um nível parecido com o deles. Sim. Eles comunicam muito melhor. Ali eles se entendem muito melhor do que a gente percebe Cauê aqui, né? Moura, até mesmo o Petri, que é de direita, entende melhor essa linguagem deles do que esses dois aí, né? Ou seja, é a primeira vez que eles estão entrando num ambiente que eles não estão acostumados. Eu acho que eles não foram preparados para isso. Assim. Estou achando ótimo isso, porque, assim, mandou ele nunca bem. mais volta, viu, também? Nunca Quê? mais volta. Ele também nunca mais volta. Ou volta, mas volta assim, tipo, pô, cara, a gente tem que baixar o discurso, né? A gente tem que dar uma maneirada aí com esse negócio de querer parecer muito parça demais, né? Assim, a nossa tentativa de parecer parça não deu muito certo, né? Anarca, é As Ideias Podcast. As Ideias Podcast. Tem o. Exatamente, o canal é As Ideias. As Ideias. As Ideias. O nome já é um nome de quebrada. Tá ligado? Então, a gente tem que entender linguagem como se fosse assim, tipo, mandar a fita aí, né? Ou seja, Uba Brisa. O bagulho é louco. Segue, já tá terminando já. Esse vídeo. Se aliar. E muita gente entra sem ser leninista. Sim, e a Não gente precisa ser leninista para entrar, para ser recrutado. Mas não tá disposto a estudar o bagulho pra gente. Não tem essa coisa. Se você não é leninista, você não pode fazer parte da Soberana. Não tem essa parada aí, não. A gente entra aí e tem grupos de estudos, inclusive eu e o Humberto fazemos parte da formação interna, a gente contribui, porque a gente já tem mais leitura, a gente contribui com a formação dos militantes para todo mundo ficar Porque a gente já tem mais leitura, língua, né? A gente tem mais leitura. Essa palavra recrutamento também, né? Sei lá. Essa palavra também é foda, né? Tipo. E aí, pessoal, próximo. Dá para ver outro vídeo ou o que vocês acham? Sim. Se quiserem, né? Se quiserem. O outro vídeo tá lá no WhatsApp, eu acho. Eu coloquei lá no. Galo pressiona Yando por que não se organizar dentro de um partido. Vamos ver sim, é esse mesmo. Isso é bom. Vamos ver aqui. A gente é muito fraco. Entender agora. Qual que é a parada? Qualquer marxista-leninista, nós somos marxistas-leninistas. Todo marxista-leninista acredita que a revolução só é possível mediante a um partido forte. Toda revolução só é possível de ser feita e mantida, principalmente mantida. Essa é uma ideia do Lenin. É a ideia do Lenin, exato. Que é a ideia do partido de novo tipo. Quando a gente pensa em partido, a gente costuma pensar numa sigla que é para disputar eleições para o parlamento, né? Por que é o partido de novo tipo? Porque é um partido que o objetivo é organizar a classe trabalhadora, executar a revolução e manter a revolução. Por isso que o partido continua existindo. Por exemplo, em Cuba tem um partido comunista cubano. Então me responde uma fita. Por que você não é organizado no partido? Porque não é a única maneira de militar. Boa. O partido é necessário para a execução da revolução, mas ele não é, e isso é Lenin também. O Lenin acredita que o partido é necessário, mas não que é a única maneira de militar. Existe uma série, e foi muito bom você ter feito essa pergunta. Peraí, ou precisa do partido, ou eu não estou entendendo essa coisa aí. Tá confuso.
É aquilo, eu também fiquei confuso. Precisa do partido ou não precisa do partido? Não Pois tô é, né? entendendo. Ou Assim. seja, tipo. É porque eu acho que sou muito autoritária, aí ele quis dar uma recuada. Eu acho que ele sentiu que esse negócio do partido aí não agradou muito, não. Aí ele tentou dar Tem que uma. ter, e tem que ser. É como falaram aqui nos comentários, né? A ditadura do proletariado. Toda ditadura é ruim. Não serve. Segue o barco aí. Bora. Oh, o Lex falou aqui, em que mundo ele vive? Cuba ou China, experiência de sucesso. Cadê o comunismo? O comunismo está no comunismo. Não tá do nosso lado. Não é verdade isso. Uhum. A gente sempre convida todo mundo a se organizar, não importa onde seja. Se você se organiza no seu sindicato, se organiza no seu grêmio estudantil, tá ligado? Se organiza no seu movimento estudantil, isso é organização e é militância. Só que precisamos ter um partido forte. Isso é necessário. E a história conseguiu estar do nosso lado, porque a gente já viu exemplos de revoluções que foram feitas sem partidos e revoluções feitas com partidos fortes. E aí a gente vê a diferença do que foram essas experiências revolucionárias. Você me deu. Qual foi as referências que você deu? Grêmio estudantil, o que mais? Me ajuda aí, Humberto. Grêmio Não, pode ser estudantil. Grêmio estudantil, pode ser sindicato, pode sindicato. ser associação de bairro, Agora pode não, ser, agora pode enfim, qualquer cara, movimento coisa. estudantil. forma. Agora pode qualquer coisa, sindicato, DCE, centro acadêmico. Mas não era partido? Pois é, agora escancarou geral agora. Ou seja, conveniências, né? Assim. Ou seja, agora pode tudo, né? Sindicato. Engraçado que eu ia falar assim, me ajuda aí, Humberto, sabe? Tipo, vai falando aí. Assim, tipo, inventa alguma coisa, por favor, né? Pra gente sair dessa aqui. Tá difícil. Enfim, continua. De Pode ser organização também. coletiva, Ó que serve. louco. Então, ó que você aí, firmeza, aí você foi no caminho da hora. Ó que louco, ó. As referências de vocês é bem diferente das minhas referências. Às vezes você vai falar, tipo, o Grêmio Estudantil, por exemplo, Grêmio Estudantil não é referência para mim de organização, porque eu nunca organizei no Grêmio Estudantil. Sindicato também não é. Sindicato eu usei para homologar. Nunca tive essa consciência de falar assim, ó, sindicato é uma coisa importante para se organizar. Partido político, muito menos, tá ligado? Agora eu tenho outras referências de organização, por exemplo, capoeira. Grupo de capoeira é uma coisa organizada. Sim. Tá ligado? Terreiro. Escola de samba. Escola de samba. Futebol de várzea. Tá ligado? Você não acha que muitas vezes, irmão, a falta de referências mais amplas, conectados a uma realidade mais próxima do que é a classe trabalhadora no grosso, essa falta de referência atrapalha como vocês são comunicadores, certo? Atrapalha na comunicação. Responde aí, Humberto, tô falando muito. Deixa eu só complementar com Claro, uma pergunta bora. dele, que eu já recebi alguns comentários de seguidores meus falando assim, Thiago, eu vejo outros comunicadores falando que para eu ser comunista eu tenho que estar na organização, eu tenho que estar no partido, eu tenho que estar no sindicato. Eu não Deixa eu tenho falar tempo uma pra isso. coisa. Então eu não... Você vê que o problema continua sendo a porcaria da comunicação. Continua sendo. Né? Você vê que, por exemplo, porque se você não vai falar com a pessoa sem entender as referências que ela tem de organização, de alguma coisa que junta grupo, né? O que o Galo falou? Grupo de capoeira que organiza mesmo. Eu já fiz parte disso. É o grupo do futebol, é o grupo A escola de samba, da galera da comunidade. O que é que a comunidade constrói? terreiro.
Ela né? constrói, ela participa de samba, então ali vai ter a escola de samba e todo mundo, a comunidade toda é em torno daquilo. Se Porque é uma coisa organiza, se ajuda e vai. Tipo isso. Né? aí, ou seja, você vê que é uma questão que esse negócio de referência é um negócio muito complicado, porque cada um tem a sua. Porque partido parece uma coisa que talvez para o Galo seja uma coisa muito Distante. distante da vida É dele. total. Com Sindicato, certeza. então, numa categoria que é subemprego, vamos Nem usar o existe. termo Ele podia fazer correto. autônomo. Aí, se Galo um dia vier conversar com a gente, Galo, olha, dá para fazer um sindicato autônomo aí. Tá Ou ligado? seja, Galo, cola em nós que A gente se entende. a gente está entendendo o teu rolê aí. Eu rolei aí. A gente está Total. entendendo. A gente te entende. É, Cola em nós. é nóis. É. Ó, a experiência da Revolução com o Partido Forte, todas as ditaduras da burocracia partidária. Porque uma coisa que eu percebi quando eu escutei esse podcast, quando eu estou escutando também agora, é justamente essa estrutura estatal muito forte. Tá entendendo? Assim, a burocracia é aquela coisa de 200 anos atrás. Só vai mudar quem está no poder. Quando nós, anarquistas, queremos diluir esse poder, horizontalizar esse poder na democracia direta. E para isso não precisa de Estado. Só precisa se organizar, autogestão, né? E trabalho de base. Porque no trabalho de base as pessoas vão se entender seu lugar no mundo, entender como ela pode agir ali na sua comunidade, como pode se organizar ali no seu entorno. Tá ligado? A partir do quê? Das demandas. Das demandas da vida real. Tá ligado? Continua. Posso ser comunista se eu não estiver num coletivo? Então eu acho que a pergunta do Galo é importante nesse sentido, porque a gente tem que começar a mostrar para as pessoas que tá num coletivo não é só se eu estiver lá no sindicato, porque a maioria hoje nem trabalha de carteira assinada, né? Enfim, tá nessas coisas que nós citou que dá para politizar elas, tá ligado? Então, o que tem de time de várzea com nome de revolucionário que faz formação ali com os moleques. O Então, da minha quebrada tem o Tchê. tem vários. O Tem da o 9 de julho 9 tem de o Marighella. julho. Pô, o 9 de julho faz um trampo fantástico ali. Assim, ó, qual é o lance, cara? Assim, qualquer organização coletiva é válida. Veja, quando o Ia tá falando que tem que ter um partido para conduzir a revolução, não quer dizer que é um desses partidos que existe. Certo. Eu acho que não tem esse partido no Brasil hoje. Certo. O lance, assim, eu acho que você tem razão. Pode ser um time de futebol, uma escola de samba, na questão um terreiro, qualquer coisa. Uhum. Mas isso, em algum momento, vai ter que começar a ganhar mais capilaridade. Então, a gente entende o quê? O que é capilaridade? É conseguir entrar e penetrar de fato nas pessoas, Ó, fazer ou crescer a seja, o parada. cara Pode não começar com... resistiu e usar um termo aí complexo, né? Capilaridade. E outra coisa, quando ele fala isso, ele nega que as pessoas que constroem essa organização a partir da capoeira, do futebol, do campo e tudo mais, tenham a capacidade de construir essa capilaridade aí que ele está falando. Tá entendendo? Elas conseguem, se tiverem autonomia para isso. Se eu não chegar lá com o meu partido forte e impor o que é a revolução para eles. Bom, simbora. E Mutou, Zoe. e dá-lhe capilaridade. Porque, assim, se fortalecer o povo, aí o Estado não é necessário. E para o marxismo, o Estado é necessário. Aí é um conflito de interesses que a gente percebe. Um time de futebol de várzea. Mas não vai ser o time de futebol de várzea que vai levar a cabo até o fim. Aquilo vai ter que crescer para uma coisa para além. Tá entendendo? O que seria esse além? Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. E falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo. É isso que a gente... Não pode acontecer a partir da Várzea, por exemplo?
A partir da... Como, por exemplo? Que você tá falando? Vamos supor que a ideia do comunismo está começando a chegar na várzea. Sim. Então a gente tem time surgindo que a camisa do time é o Tchê, o outro time é a camisa do Marighella. Cada vez mais o futebol de várzea está... Um exemplo Não, simples, claro. tá? Cada vez mais o futebol de várzea está interessado. De repente, estoura um campeonato. No mesmo momento que estourou um campeonato importante da várzea, estourou alguma treta. Tipo, morre o George Floyd nos Estados Unidos. Começa protesto, mistura a várzea com protesto. E a partir disso, a revolução caminha a partir mas disso. então, é isso que eu falei que é capilaridade, entendeu? Então, alguma coisa vai ter que acontecer. É que sabe como soou para mim? Sabe como soou para mim? É que assim, tem a forma que nós falamos, a forma que nós entendemos, né? Como soou para mim. Que o partido tem que se... A ideia do partido tem que se aproximar da várzea e a várzea tem que voltar... Não é isso aí não, mano. Não é isso. Não. Cara, primeira coisa, tem que sair da base a parada. Isso não é é de cima pra baixo. Começou De baixo pra cima. a arrogância aí de dizer assim, ó, tipo, tá vendo? Você está sentindo como é que é o negócio? O problema continua o problema da comunicação aí nesse negócio. E isso é uma coisa que nós, como anarquistas, também temos que tomar cuidado quando a gente for falar com as pessoas. Sim. Aprender aí para não repetir os erros, né? Ou seja, se a gente for se algum de nós for num programa desse, a gente tem que evitar esse problema aí, entendeu? A gente tem que dar um jeito de evitar isso. Mas aí é aquela coisa. Eles estão escutando, mas não estão entendendo. Talvez se eles tivessem escutado direitinho, entendido, a fala de Humberto agora fosse diferente, tá entendendo? Fosse mais cuidadosa. Sim, o Galo, o Ex está dizendo, o Galo percebeu que a ideia marxista, na verdade, é de cima para baixo, ou seja, até agora nada está mostrando para o Galo que o negócio vai começar a partir dele para cima, tipo assim, você se organiza aí, a gente aproveita e traz a verdade, e traz a iluminação para vocês, marxistas. Ou seja, até agora o Galo não se convenceu de que ele está inserido no projeto. Ele vai dizer aí que é de baixo para cima. Mas assim, ele fala uma coisa e demonstra outra. Esteticamente é outra. Pois ele começa mesmo. Um papo de capilaridade. Ou seja, o Galo nem entendeu que palavra é essa. Porra, é isso. Tem que dizer que precisa de estruturas maiores, ok? Ou então de um movimento mais forte. Mas para chegar nas pessoas, né? Na cabecinha dele. Vamos continuar. Gente, coisa que marxista mais gosta é erudição. Ô povinho pra ser erudito, saca? Nas palavras. Não, porque eu tinha uns amigos marxistas, eu falei, mano, como que vocês querem chegar no povo falando desse jeito que vocês falam aí? Entendeu? Vocês têm que falar a linguagem do povo, mano. Entendeu? Eu não faço a menor ideia, Narc, do que eles pensariam da gente, mas agora só que a gente está vendo isso. Agora eu fiquei curiosa para saber o que é que eles pensariam da gente. Agora a gente está assistindo esse vídeo até para mostrar para a nossa galera o que não fazer numa entrevista. É mais sobre isso. É mais sobre isso, ou seja, é mais uma questão didática do que não fazer quando você vai conversar com um determinado grupo. Entende? Se eu for chamada para dar uma entrevista no Roda Viva, eu posso falar a partir de teorias. Porque eu tenho que convencer, eu estou ali no meio de uma galera da elite ali. Agora, eu estou aqui na frente de duas pessoas que representam o povo e os caras não estão conseguindo conversar com o povo. E outra coisa importante é porque, para o anarquismo, assim, é muito mais fácil você conversar a partir de ideias práticas da realidade objetiva do que simplesmente só de teoria. Tá ligado? Porque a gente é isso. É prático. Ou seja, se alguém assistir esse vídeo em algum momento no futuro,
A mensagem desse vídeo aqui, desse react, é essa. Nós estamos aqui para mostrar, olha, não é assim que se fala com as pessoas. É basicamente isso. Segue aí. Certo. Entendeu? Esse é o negócio. O que eu tô Não, e querendo não é dizer nem é que tem questão que de. acontecer. Isso não é nem uma questão ética, é uma questão prática. Não tem como funcionar se não for assim. Certo. E a gente já tem exemplos na história de que Certo. quando não foi assim, não funcionou. Certo. Porque o comunista, muitas vezes, na quebrada, por exemplo, parece um alienígena, viado. Lógico. Um alienígena. E isso muito mais intensificado agora, porque a gente teve um período aí de uns 20, 25 anos de defensiva terrível. Cara, assim. e aí é o seguinte, o comunismo virou um gueto da universidade em alguns lances. Então eu acho que assim, ó, claro, nós estamos muito longe de qualquer processo O comunismo revolucionário. virou um gueto da universidade. Certo, vai. Tá? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Que acabou se resumindo aquilo ali, sabe? Alguns coletivos até tinham fora, não vou generalizar, tá? Mas, assim, hoje o que eu acho? Nós estamos muito longe, mas a gente já conseguiu evoluir um pouco, tirando essa coisa de estar só no centro acadêmico, da escola, da universidade pública e tal. A coisa está começando a andar. A gente está vendo muita gente jovem chegar, muito jovem, que às vezes começa a acompanhar alguma coisa na internet, procura se organizar dentro da sua Como que é o própria perfil realidade. desses jovens? Cara, é muito variado, mano, entendeu? É muito variado, tem de todo tipo, entendeu? Por exemplo, eu dou aula na escola pública mais ferrada da minha cidade. Quando eu cheguei lá, eles já conheciam o Ian, do TikTok, sabe? Já sabia o que era comunismo e tal. Por quê? Porque viram do TikTok. Assim, ó, isso não pode ter um impacto, de repente, que a gente esteja enxergando agora, mas nós vamos ver esse impacto. Porque qual é o lance, cara? A galera vende pra gente que eu digo geral, da população geral, tipo, se não tem alternativa ao capitalismo, tipo assim, ó, tu joga todos os problemas da sociedade no indivíduo, tipo, se você não deu certo, o problema é seu, saca? Você não pensa fora da caixa, você não é empreendedor, você não poupa, saca? Sendo que toda a galera que é ferrada, na verdade, passa muito trabalho e faz de tudo para conseguir. Então o problema não é do indivíduo, o problema é da sociedade, é da maneira que a gente se organiza para produzir. Então a gente tem que fazer a galera acreditar nisso aí. Esse é o primeiro passo. Eu digo assim, a tarefa 1, ou seja, a primeira coisa... Mas é isso aí, tipo assim, a gente tem que fazer a galera acreditar nisso aí. Já parece pra mim, tá? Uma ideia de fora, um chaveco. Mas não, mano, porque olha só, Não, acreditar... tô falando não, parece pra bacana, mim. nós estamos conversando de boa. Assim, Eu tô querendo... chaveco, eu não entendi. Tipo assim, alguém de fora falou assim, falou, por exemplo, eu tô assistindo As Ideias, tô em casa, certo? E tô lá, falo, pô, mano, o Galo, o Chavoso, o Ian, os caras comunistas e tal. Os caras têm que fazer eu acreditar nas ideias deles. Não, mano, é construir junto, mano. Então. Vou te falar uma outra parada que eu sempre falo assim, quando a gente tá falando disso. A gente não tem que pensar assim, olha, eu vou lá na periferia levar a palavra. Não, isso é. A gente é avessa. Não, cara, não então é disso isso que aí. eu tô falando, porque aí, quem é tu pra chegar aqui e me dizer o que eu tenho que fazer? Isso a gente tem noção. Não, cara, a gente quer conquistar a pessoa de lá. No sentido assim, porque a ideia tem que chegar na pinta, mano. Certo. Tá entendendo assim? A pessoa não tem como adivinhar as paradas, ela pode entender a exploração. Todo trabalhador entende a exploração. O bairro que você mora, ele é o quê? Um bairro... Cara, a cidade que eu moro, cara, tu cruza toda ela caminhando em 15 minutos. Certo. A minha cidade não tem linha de ônibus. Certo. A Ká falou que a net dela caiu, hein? Tá mutado, Zoe. E o Humberto tá querendo dar uma de cidade pequena aí. Que não tem linha de ônibus. Tá. Saca? Então, assim, é tudo meio misturado. E como que a galera lá vê ao redor de você, por exemplo? Como que você dialoga com a sua própria comunidade? Cara, assim, a galera da escola que eu trabalho, tá? Tipo assim, gosta muito do meu trabalho. Por quê? Porque eu tenho uma linguagem diferente dos outros professores. Certo. Porque eu tenho uma coisa que eles se identificam muito mais. Então, assim, todas as escolas que eu já trabalhei até hoje, tá? E eu tô na escola pública, que nem eu te falei, eu dou aula desde 2005, sabe? Então, assim, eu sempre tive em escola pública e já trabalhei em escola privada também, porque assim, eu era aquele professor que trabalhava eu cheguei a ter 5 escolas ao mesmo tempo. Trabalhar em 5 escolas? Ao mesmo tempo, assim, tipo assim, eu era o cara que trabalhava de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Eu chegava a atender 3 escolas no mesmo dia. Então, na sua comunidade, por exemplo, você é a figura de um professor? Eu sou a figura de um professor, mas assim, eu sou professor que eles se identificam mais, assim, por causa da minha maneira mais direta de falar com eles. Porque na minha aula, por exemplo, cara, eu não estou muito preocupado com aquela questão conteudista, saca? Eu estou muito mais preocupado em fazer
ajudar eles a entender, porque uma outra coisa que eu defendo é o seguinte, o professor não ensina, mano. O professor, ele é um mediador, ele ajuda a galera a aprender. Tá entendendo o lance? Porque, assim, a galera não gosta, assim, olha, vem aqui e me escuta. Agora, se eu te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, aí daqui a pouco nós vamos interagir, aí nós vamos começar a trocar ideia, saca? Aí lá pelas tantas, pô, o cara vai começar a ganhar uma confiança, pô, mas essa ideia aí, de repente, é uma ideia boa. Pô, me conta mais sobre isso aí, papai. Você começa a ganhar. Vou te dar um outro exemplo, tá? A galera fala muito no Brasil, fala mal, por exemplo, de determinadas igrejas evangélicas. Certo. Então a galera começa assim, pô, porque, né, o pastor corrupto, pai e tal. Qual é o lance, mano? Por que tem essa força? Porque, porra, falta Estado pra caralho, sobretudo na favela. Falta Estado pra caralho, sabe? Você não tem um clube, você não tem um emprego, você não tem nada. Aí, por que o cara ouve o pastor? Porra, porque o pastor tá lá o ano inteiro, tá ligado? Aí o cara precisa desenrolar uma fita, precisa, de repente, de um apoio para tirar um filho da cana, desenrolar um advogado, sabe? Ter um local de espaço de lazer, por exemplo. Aí o cara entra pra banda que tem dentro da igreja. Aí como é que você vai chegar lá só na hora da eleição, saca? E vai dizer, meu, não vota no cara que o pastor tá te pedindo e vota nesse cara aqui que eu tô falando. Onde você mora tem favela? Tem, mano, tem. Até tem uma fita que Você eu até cola tava... nessas favelas? Certo, já fiz trabalho lá. Por exemplo, cara, uma das coisas... Teve uma época que eu consegui um trampo na prefeitura, saca? E eu ajudei a desenrolar uma parada que eu tenho muito orgulho. Que foi a regularização fundiária, saca? Do bairro mais fudido, que é o bairro mais populoso, porém mais pobre da minha banda lá, que eles chamavam na época de Agual, que era inclusive um termo pejorativo. Tá? Porque, enfim, não tinha nenhum tipo de infraestrutura de saneamento básico, nem nada. O que eu ajudei a desenrolar? A gente deu o título de posse para essas pessoas, e na época eu consegui fazer uma ponte, não eu e a equipe que estava trabalhando junto comigo, né? Com as estatal, lá do Rio Grande do Sul, de água e luz. Então a gente conseguiu entregar um título de posse para essa galera, com água e luz bacaninha, sabe? Limpinho, outra, com carência de 1 ano para os caras começar a pagar. Certo. Saca? Porque a galera não ia botar um poste de luz na sua casa. Essa ideia? Cara, essa ideia, na verdade, assim, era uma ideia de tentar trazer dignidade para as pessoas. Mas aonde foi? Cara, na verdade, o processo já tinha começado quando eu cheguei lá e eu não sei quem é que teve a ideia, só que o troço estava trancado. Porque a política, você sabe como é que é. Os caras, o secretário, o prefeito, eles querem aparecer para entregar a fita, sabe? Querem entregar o papel. Né? E eu estava dizendo pro Ian que, assim, foi muito massa a experiência, por quê? Porque na hora de fazer a parada acontecer, a galera da periferia, que a gente estava trabalhando lá, então eles viram, porque, por exemplo, eu tive que passar de casa em casa para ver se aquela pessoa que pediu o título de fato morava lá, saca? E, por exemplo, muita gente às vezes queria pegar a casa da outra pessoa. Aí eu ajudei a criar aquela ideia assim, não, nós vamos entregar o título de posse sempre para a mulher da casa, saca? E para quem tá lá mesmo. Porque é muito comum assim, eu tô morando aqui, mas a casa é do cara, eu pago uma grana pro cara, é o cara que tá pedindo o título. Não, nós vamos entregar para quem tá morando. E aí de nós bater perna no meio do bairro, quando chegava o dia de entregar os títulos, o que rolava? Os políticos aí, tipo o secretário, o prefeito, iam lá pra fita pra, né, tirar a foto e entregar. E aí que eu acho muito massa. A galera que tava recebendo o papel podia ir lá pegar da mão do prefeito, depois vinha me dar um abraço. Por quê? Porque quem é que foi lá no bairro caminhar e ver quem é que morava lá mesmo e desenrolar a fita? Quando eles tinham que ir na secretaria... Isso aí foi em que ano? Cara, isso foi 2017 e 2018. Foi entre 2018. Qual foi a última vez que você voltou lá? Eu me mudei da cidade. Entendeu? Porque isso era em Tramandaí, eu não tô mais lá. Isso é um barato que eu vejo que ele é problemático pra mim. Tá ligado? Tipo, é muito louco, né? Pô, mas você não acha bacana? Acho bacana. Pô, acho cara, pinta me abraçando. Caraca, não, tipo acho assim, foda. o cara contando uma história, assim, de... olha como eu ajudei a comunidade, que não sei o quê. Biscoito. Assim, achando que ia impressionar o Galo, assim, sabe? Eu acho que ele contou essa história meio que tentando dar uma impressionada, né? Assim... E o Galo, tô achando meio problemático isso. Assim, tipo... Mas deixa eu entender o porquê. Isso. Mas eu entendo porque o Galo tá falando isso. É complicado mesmo. Bora ver. Logradouro, pra pinta teu endereço, eu acho saca, foda, mano? eu acho louco. Só que eu acho que às vezes tem um efeito reverso a longo prazo.
Como assim? Tipo assim, por exemplo, você lá fez um trabalho de base em 1000 grau. A pessoa foi lá, pegou o papel da mão do prefeito, voltou e te abraçou. Caramba! Ela pegou o papel do prefeito, mas voltou e abraçou um comunista. Ela entendeu que foi o comunista. Porque o que quem fez o trampo ela fui eu no entendeu, bairro dele. muito louco. Mas esse comunista ainda é um cara de fora, ele ainda é um alienígena. Ele ainda é um cara que veio de fora, ele ainda em algum momento, ele veio aqui, ajudou, vai embora e não volta mais. Tá ligado? Então eu acho muito mais louco, muito mais não tô falando que o que você fez não é louco, é muito Dá louco. uma Só que pausa aí, rapidinho. Assim, e pro povo, tá entendendo? Não teve consciência de classe aí, não teve nenhuma construção de consciência de classe aí. E, para ele, o comunista foi a mesma coisa que o político. Pois é, porque simbolicamente o Humberto está no mesmo patamar do pessoal lá da prefeitura. É o tipo Luciano Huck. O Huck vai lá, reforma a casa da pessoa e nunca mais aparece, saca? Ou o carro da pessoa, assim, né? Tipo, agora você se vira aí com a tua casinha ali, não sei o quê. Mas é aquilo, né, cara? Tipo. Mas não deixa não. Assim, o Humberto continua sendo essa criatura que não é dali, entendeu? A questão é esse ali, eu uso a palavra alienígena. Eu gostei quando ele coloca alienígena, tá ligado? Dentro da literatura, dentro da literatura da psicanálise, eu gosto de Otto Gross, porque ele é anarquista, né? Eu acho que é um dos poucos que fala sobre isso, e ele fala muito sobre essa questão do estrangeiro. Do que é estrangeiro a mim. A gente tem que entender que o que é estrangeiro, ele vai me fazer, me pressiona, me causa tensões na minha mente, tá ligado? Mas aí, se é positivo ou negativo, como é que a gente vai causar essas tensões e não vai deixar nada ali? É aquela coisa, está na comunidade, então faz trabalho de base, no mínimo. Você tem que deixar alguma coisa para o povo, porque se você não vai ficar lá, então você tem que dar essa autonomia para aquela galera, autonomia e autogestão, no mínimo. Eu tô falando, Sim. Né? Tá bom, Vamos seguindo. Sim, eu acho muito mais louco quando o comunismo não vai embora. Posso dar um exemplo disso, inclusive, mano? Claro, nosso trampo na Soberana é para disputar o espaço na internet, porque, com todo respeito às outras organizações que fazem isso, a gente não viu uma grande, um grande afinco, um grande esforço para tentar disputar esse espaço mesmo, para tentar disputar com a direita que nadava de braçada na internet. E por que a gente acha que o trampo na internet é tão importante? Porque todo mundo tem celular hoje em dia. Todo mundo tem WhatsApp, sabe? Os WhatsApp tem tipo 160 milhões de usuários, é um número absurdo. E todo mundo que campa em iFood e Uber tá com o celular na mão. Peraí, não esqueço. E eles falam assim, a gente fez a Soberana para disputar espaço na internet, porque todo mundo tem um celular. Tem mesmo. E todo mundo que tem um celular vive uma vida real, prática e material, no contexto social escroto que a gente vive. Então, por quê? Né? Um movimento e o celular pega tweet de boas, né? Assim, dá para você. E por o celular. Então? Não, e assim, o trabalhador que tá lá no trampo dele tem tempo de assistir uma live inteira, né? Do Ian Neves, né? Tem todo o tempo do mundo para isso. Essa né? galera toda. Enfim, é complicado, né? Mas tudo bem. Aí, assim, deixa eu só concluir aqui o que eu estava querendo chegar. Aí as pessoas estão na vida real, tá entendendo? E na vida real, você pode, dentro da internet, você pode fazer pontes, como o Chavoso fala aí, pontuais ou não nem precisa ser pontual, podia ser até uma coisa mais constante, para que as pessoas pudessem se encontrar fora do ambiente, para que as pessoas pudessem se organizar. E uma mídia como é a Soberana, como são esses dois aí influenciadores tão potentes, eles poderiam promover isso. Com toda certeza, facinho. É só uma questão de pensar a respeito de com quem constrói coisas nas comunidades, efetivamente, como o Chavoso, como o Galo. Só que o que acontece? Se eles fazem isso, eles perdem o controle. Descentraliza. Tá entendendo? E o partido forte se torna fraco. Aí é onde está. Por isso que, nosso foco é na internet.
na internet, porque se for partir para a vida real, e pode partir para a vida real, se organizar direito dá para fazer, aí eles perdem o controle. E o que eles querem é o controle. Tanto que existe o recrutamento, existe toda uma formação, existe... meu amigo, o negócio é sério. Não, a Soberana tem um estatuto, né? Ou seja, eles têm lá uma pessoa jurídica, né? Que já virou pessoa jurídica, tem o estatuto, né? O regimento, aquela coisa toda. Enfim, aí, meu. E outra coisa, o que é que está falando aqui, exclui as várias pessoas que não têm celular, exatamente. A quebrada que eu vou para fazer intervenções aqui, Não, ele acha que não. Tem gente que não tem por celular, exemplo. Não, sabe qual é o problema? Que não sei se você prestou atenção, que em algum momento ele falou assim que as pessoas, por exemplo, hoje em dia as pessoas trabalham muito com aplicativos, né? Ou seja, que é o caso do Galo. Ok, o cara tem um aplicativo lá que ele trabalha, seja lá para Uber, para o iFood, para o, sei lá, qualquer outro bagulho aí, né? 99. O que acontece? Ele realmente ele precisa ter o celular para poder trabalhar, mas ele vai poder tirar o celular do link que ele precisa estar o tempo todo ligado para assistir uma live. Não é a questão de não ter o celular, porque às vezes o cara tem um celular. Não tem internet. Né? Agora, o problema é que e às vezes até tem internet, porque ele depende da internet para trabalhar, mas é aquela coisa, ou ele está lá com o aplicativo o tempo todo ligado no GPS que ele precisa usar para fazer as entregas, não dá para ele ficar atendendo WhatsApp. E só para nós anarquistas a gente não sofrer um derrubão aí do que o Ian vai falar depois, eu já assisti esse corte e eu sei que o Ian ele vai falar que quem fala com ela é os entregadores e iFood e tudo, que nos intervalos fica assistindo os TikToks do Ian, tá ligado? É mais ou menos algo assim que ele vai falar aí, se eu não me engano. Mas assim, cara, TikTok é até importante, porque principalmente para o trabalhador que não tem tempo. Mas, cara, às vezes uma live completa tem várias coisas ali que, né, enfim, tem todo um raciocínio ali que às vezes é importante, né, mano? Não sei se eu falei algo certo, assim. TikTok é segundo, você não consegue... Ali é propaganda. TikTok é mais propaganda do que tudo. Você não consegue elaborar um pensamento complexo. Você consegue... expor que existe esse pensamento, mas para se elaborar ele precisa de mais tempo, com certeza. Toca aí. E eu sou reconhecido o tempo todo por iFood, Rappi e Uber na rua, porque eles ficam vendo meus TikTok quando eles estão esperando chamada, tá ligado? Então a gente julga que isso é importante, porque qual que é, o Humberto ia falar isso, né? Qual que é a primeira etapa? A gente tem que fazer o comunismo deixar de ser tabu nos debates, nas conversas, no diálogo. Me dá uma noção de tabu. Tabu é um assunto que sequer a gente... Firmeza, mas aonde que o comunismo é tabu, na sua opinião? Ele era tabu e a gente... Anticomunismo é tabu. Assim, o comunismo, assim, a galera nem sabe o que é e não gosta. Esse é o tabu. O tabu no sentido de é algo que sequer é mencionado, porque é uma discussão que não precisa ser feita. Todo mundo sabe que é ruim. Todo mundo sabe que comunismo é ruim, a gente não precisa nem debater. A gente quer colocar de volta dentro do debate, pelo menos. Certo. E aí as mídias... Deixa eu só falar um negócio. Aí eles querem transformar tabu em totem, né? Transformar o tabu Freud. em totem. Vai, segue. Os sociais são uma ferramenta poderosíssima para isso. Esse é o nosso trampo e a gente dedica muito nosso tempo a isso. Mas aí eu vou te falar. Posso dar um exemplo histórico para a gente ver como isso não é só no... a gente tem que fazer. Não, fizeram. E são comunistas que nos inspiram muito. Certo. Panteras Negras, velho. Certo. Os Panteras são uma imensa inspiração pra gente. Eles é um exemplo de comunista que não vai embora. É isso, mano. Eles inspiram muito a UP. Eles é da comunidade. Os Panteras, mano, eles seguiam à risca aquela coisa que o Engels falava. 1 grama de ação vale mais que 1 tonelada de teoria. Por que os Panteras se tornaram um grupo tão influente? Porque eles tinham o marxismo.
Parabéns, Ian Neves. Você acaba de descobrir um negócio chamado ação direta. Prática. Sim. Coisa que nós anarquistas fazemos há anos atrás, a gente já faz isso. Daqui a pouco o Ian chega à conclusão de que, enfim, esse rolê de comunismo aí é um negócio muito complicado, é melhor, né? Enfim. Mais avançado, que era o pensamento Mao Zedong. Não, porque eles resolviam problemas dos guetos no gueto e não ia embora nunca. Então era autodefesa, era proteger a comunidade da polícia, por isso que o nome do partido era Partido dos Panteras Negras para Autodefesa, que foi aquela primeira etapa dos caras se armando com fuzil e fazendo ronda e tal, e depois fornecendo alimentação de qualidade para as crianças. Você acha a estética importante? Muito importante, muito. Estética é comunicação pura. Sim, é isso. É isso, gente. Então, tamo aí com o react dos marxistas. Lembrando que eu não sou o Zé Graça, tá, pessoal? Eu só tô me inspirando nele. Vocês querem falar alguma coisa aí antes de finalizar a live, gente? Não, é isso. Ou seja, eu acho que essa live, fazer esse react desse vídeo, mostra o quanto o abismo entre o nosso discurso e o que a gente precisa entender para conversar com as pessoas, porque não vamos negar que tem uma galera um tanto elitista no nosso campo, sim, tá? A gente tem que reconhecer que tem uma galera elitista na nossa... se dizendo anarquista por aí, né? Que vem com papinho, não sei o quê, coisa e tal. Oi? Só que na hora de provavelmente conversar com o Galo não vai conseguir. Porque você vê que essa conversa foi bem complicada. Muito complicada. Ninguém estava se entendendo nessa conversa. Tava não. Isso aí terminou sem se entender, tá ligado? Quê? É isso aí. E terminar sem se entender, né? Sim. Agora sim, ele nesse último corte, ele reconhece, né, que a estética é uma parada importante de comunicação, né? Agora sim, agora ele também tem que reconhecer a estética dele e o que ele comunica. Pois é, porque depois não existem coisas da galera que... Gente, a aparência comunica. Aparência comunica. As pessoas são muito visuais. É uma coisa assim que eu acho que faz parte muito do que somos nós. A gente... Manda um link pro Galo da live lá no Instagram dele. Aqui no Instagram dele. Não... sim. Enfim. É isso. Beleza, gente. Então é isso aí. Vamos finalizar a live aqui. Tamo junto. E é isso. Paz entre nós, guerra aos senhores. Saúde e anarquia. Saúde e anarquia. É nóis. Falou. Falou.